Graça e paz. Convido você a abrir sua Bíblia, no livro do nosso irmão Daniel, capítulo de número 9. Daniel 9. Nós vamos ler de forma alternada. O pastor vai ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. E nós vamos até o verso 23 do entendimento completo. Forma alternada. O pastor vai ler os versos ímpares até o verso 23 de forma alternada, os irmãos e os pais. No primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi os Deus e o número de anos que falaram ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, e nos julgava, e fez sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se viu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor
nosso Deus, em todas as suas obras faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vamos orar? Vou pedir para que o nosso irmão Silas Boaz interceda pela vida do pregador nesse instante. Oremos. Amém. Irmãos, nós presbiterianos estamos diante de um texto que, conforme nos mostra a Bíblia, é a oração mais longa registrada nas Escrituras. É a oração mais longa colocada pelo Espírito Santo de Deus através da vida de Daniel para o nosso entendimento. E é a partir dessa oração que muitas outras orações vão ser feitas. É a partir dessa oração que muitos outros irmãos vão segui-la, porque ela ensina muitas coisas, como nós veremos aqui. Eu poderia falar um pouco mais sobre o contexto desse texto, mas graças a Deus o Espírito Santo dirigiu o Tiago e o Rubens e adiantou o meu serviço, porque o Lamento de Israel é um cântico que retrata a condição do povo que estava na Babilônia. Então, esse é o contexto, é o pano de fundo, é a plataforma ao qual Daniel estava sustentado em cima, ali já no resultado, no fruto que o povo colheu por se afastar do povo dos caminhos do Senhor.
O pano que nós vamos ver quando lemos Jeremias é uma situação uma situação desesperadora para qualquer pessoa séria quando visse a condição que estava Israel. Para tentar resumir em poucas palavras, Jeremias olha para aquele cenário e fala: coisa horrenda e terrível anda sendo feita, praticada na face da terra. E aí ele vai dizer o que é esta coisa horrenda, tremenda, feia, lamentável, terrível. Ele fala: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dão mão junta com eles, e é isso que o meu povo deseja. Ou seja, o povo queria aquilo. A condição social era: Israel estava adorando Baal, Israel estava amando as coisas erradas, mentindo, praticando idolatria. Era pessoas contra pessoas, genro contra sogra, sogra contra genro, filho contra mãe, irmãos contra irmãos. As pessoas estavam tão envolvidas com o pecado que elas não conseguiam discernir. E quando elas iam para ouvir a palavra de Deus, o profeta pregava paz, 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 e está tudo certo, está tudo maravilhoso. Jeremias entra nesse contexto, começa a pregar a palavra do Senhor, e o que eles repartem, o que eles destinam para Jeremias é um poço. Eles tacam o profeta que se levanta contra aquela situação, e o resultado é que eles são levados para a Babilônia, cativos. Eles estão lá no cativeiro, passando pela situação mais difícil que se possa imaginar, e Daniel recebe algumas bênçãos no meio daquele cativeiro, como nós vamos ver atrás. Mas essa oração de Daniel é muito interessante. A oração, meus irmãos, revela muito o que nós somos. A oração revela muito a nossa teologia. A oração revela muito como nós nos relacionamos com Deus. Você encontra várias passagens, inúmeras passagens de homens de Deus que foram usados por Deus em épocas de dificuldade e também tiveram as suas orações atendidas. Eu me lembro de uma passagem de Davi, que o Israel estava passando por 3 anos de fome, e Davi ora e Deus muda aquela situação. Neemias vê a cidade de Israel, Jerusalém, numa situação tão complexa e tão difícil. Há um texto que diz que Neemias ora, entra na presença de Deus, e ali ele começa a reconstrução. E por que não falar então do Novo Testamento, que nós temos uma gama farta de exemplos, uma farta gama de exemplos a respeito da palavra de Deus, para que o povo ore, para que o povo se mantenha firme em oração. Pedro estava preso. A igreja ora, e um anjo vem e visita a cadeia e liberta Pedro. Paulo, por diversas vezes, estimula as igrejas ao qual ele escreve cartas, falando sobre a importância de se orar. Você vê, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, sede perseverantes. Ele chama a igreja a perseverar na oração. Quando ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto, ele fala para os irmãos da igreja de Corinto que eles têm uma vida de dedicação à oração. Quando ele escreve aos irmãos da igreja de Colossos, Paulo fala: olha, vocês perseverem na oração, vocês vigiem com ações de graças. E quando ele vai falar do ministério dele para a igreja dos irmãos de Colossos, ele fala: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a porta à palavra, para que a gente possa pregar a palavra de Deus. Então eles pedem, Paulo pede para aquela igreja para que orasse, para que não desistisse de orar, para que não recuasse nesse ministério da oração, que é um grande ministério. E o que falar do próprio Tiago, né, irmãos? Tiago, então, com a sua característica tão prática, Tiago vai dizer para os irmãos que a súplica do justo é muito eficaz.